Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o programa Mais Saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site. E convido você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí o aplicativo no seu iPhone, no seu smartphone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. A NTV, 31 anos ao seu lado. E o Mais Saúde está no ar, sempre contando com a sua participação. É você que manda aí a sua pergunta. Como você já conhece o nosso programa, aqui a partir de agora o consultório está aberto. Aproveita, participa, porque aqui a consulta é grátis. Assuntos importantes de suma relevância para a nossa sociedade, trazendo qualidade de vida para você. A nossa convidada de hoje já está aqui do meu lado, é a neuropsicóloga Ohana Braga. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada, David. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, por toda a equipe que está sempre nos ajudando. E dar boa noite também aos ouvintes que estão nos escutando, assistindo, nesta noite. E escutando também, né? Por que não? Bom, Ohana, adiamos esse assunto e eu acredito que veio coincidir num momento muito especial, pós-fenamílio, pós-emoções afloradas, pós-festa, pós-festança, comilança, gastança, né? Vamos falar sobre as emoções, como lidar com as emoções. Eu já quero começar com uma pergunta: se existe uma dica, uma solução, como lidar com as emoções boas? Existe algum segredo, alguma artimanha que a gente possa conviver só com as emoções boas? Só com as emoções boas, não. Por quê? Tanto as emoções, como a gente denomina, positivas quanto negativas, elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Sim, fica à vontade. A emoção é uma resposta fisiológica que nós temos diante de estímulos tanto externos. O que são estímulos externos? Todas as situações do ambiente, ou estímulos internos, que são as formas como a gente pensa, sobre questões do nosso funcionamento interior. Através disso, o nosso cérebro manda comandos para todo o nosso corpo, para que o nosso corpo venha a ser modificado, para que a gente venha a ter um instinto de sobrevivência, para que a gente não venha se colocar em risco. Ou seja, a emoção é um sistema que tem como objetivo proteção, para que a gente não venha ter momentos, ou até mesmo momentos ruins, ou até mesmo falecer. Muito bem, é importante a gente sempre ter o auxílio de quem? Do especialista, na verdade, para poder nos auxiliar quando vem esse momento de só emoções ruins. Não pode se dizer também só emoções ruins, mas um período onde as emoções ruins estão mais afloradas. É importante a gente estar sempre bem acompanhado, à procura do especialista. Respondendo até a sua pergunta anterior, além de ter como lidar só com emoções boas, um segredo, que na verdade não é um segredo que inclusive nós profissionais da área da saúde a gente lida, é desenvolver a inteligência emocional para que você lide com as suas emoções da melhor forma possível. Então, o que é inteligência emocional? É você trazer para a sua consciência as emoções que você tem, ou seja, buscar autoconhecimento sobre quais as emoções que você está sentindo e automaticamente, diante desse conhecimento, você começar a pensar sobre essas emoções para que você tenha um pensamento mais assertivo delas. Aí a gente já passa para sentimentos, ou seja, as emoções que nós temos consciência, ou seja, que nós pensamos e interpretamos ela, automaticamente já são sentimentos. Aí entra para um polo mais elaborado do nosso funcionamento mental. Aí a gente vai trazer você em outra ocasião para a gente falar sobre sentimentos. Porque quando a gente aborda esse tema aqui no programa, quando fala do sentimento amoroso, do relacionamento em si, a nossa audiência aqui, a participação sempre vai lá em cima. Bom, mas se tratando dos sentimentos ruins, das emoções ruins, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que saber lidar com isso, né? Com certeza. Como eu disse, o que nós denominamos de emoções negativas, Vamos dizer assim, tristeza, raiva, nojo, elas são importantes justamente para a nossa autoproteção, como eu havia falado. Só que o mais importante de tudo, a gente precisa aceitar as nossas emoções. O que as pessoas tendem a fazer? Eu não quero sentir isso, eu não posso sentir isso, e eu me sinto muito mal quando eu sinto isso. Esse é um movimento totalmente contrário ao que você deve fazer. Muito pelo contrário, você deve aceitar, lembrando que aceitação não é concordância,
Ok, eu não gostaria de sentir, mas eu preciso sentir para que eu tenha uma vida com eficácia. E automaticamente, onde que nós podemos atuar quando nós temos emoções negativas? A partir do pensar, ou seja, eu não controlo as minhas emoções, mas automaticamente eu controlo os meus pensamentos para interpretar de uma forma mais assertiva, ou seja, pensamentos mais saudáveis diante dessas emoções, e também para que eu me comporte de uma maneira que vá de encontro com esses pensamentos saudáveis. Muito bem. Quando você fala sobre controle e autocontrole, a gente vê muito nos dias atuais, nos temas, né, mais atuais de hoje, sobre as pessoas que deixam ser controladas por outras pessoas. O que você tem para falar sobre isso? Outro tema muito importante, né? O que acontece, né, das pessoas quererem manipular e controlar as nossas emoções, os nossos passos, né? Principalmente o sentimento. O tempo todo eu vejo isso no consultório. Hoje é um dos maiores índices de procura de psicoterapia, justamente estar em relações abusivas nas quais o companheiro... Tipo um narcisista. Sim. E não somente em relações amorosas, mas qualquer tipo de vínculo em que essas pessoas elas abusam do poder e têm um controle sobre o outro. Agora, como que a gente resolve isso? Como é que faz para blindar isso? A gente tem que blindar ou tem que... Você falou uma palavra que está aqui, que é o nojo. A gente tem que sentir esse nojo mesmo da pessoa, ficar com um pouquinho dessa raiva para a gente se bloquear. É importante isso? Seria uma artimanha, uma... Exatamente. Olha que bacana o raciocínio que você teve. Uma emoção que nós denominamos negativa, você trouxe ela para uma funcionalidade para que você se proteja. Isso é válido? Exatamente isso. Isso é válido? Muito é bom fazer válido, isso? Muito. É por isso que eu falo, nós não podemos tentar bloquear as nossas emoções. Primeiro, porque a gente não consegue. E segundo, porque a gente vai dar murro em ponto de faca e ficar sofrendo, cavando um sofrimento. A solução para dependência emocional é justamente o que eu falei sobre a inteligência emocional. Para que você comece... Ou seja, gente, a solução é sempre a base do conhecimento. O que está acontecendo comigo? Qual o tipo de relação que eu estou tendo? Trazer para a consciência isso, buscar conhecimento não só interno de quem eu sou e como eu estou funcionando, mas conhecimentos científicos mesmo, livros, Google, desde que sejam artigos científicos, profissionais, assim como eu, psicólogos, psiquiatras. E, além disso, também... Você sempre focar em você, buscando ações para que você venha sair dessa situação. É impossível você sair de uma... Não posso falar impossível, mas praticamente impossível sair de uma relação abusiva, de uma dependência emocional, sem você se fortalecer o seu eu, desenvolver inteligência emocional e resiliência para que você consiga sair desse ciclo. Assim, só assim, geralmente... O ciclo ele é encerrado e você começa a cuidar de você e ter relações mais saudáveis. Que bacana. Você aí de casa vai participando com a gente aí. Manda aí o seu WhatsApp, a sua pergunta. O nosso bate-papo de hoje é sobre emoções, como lidar com as emoções ruins e boas, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas é claro que quando se fala de emoções, a gente vai abrir o viés da nossa conversa, principalmente para a questão de relacionamento. Eu tenho certeza que a Ohana, sempre muito simpática e profissional, está aqui para responder a sua pergunta aí de casa, tá bom? Bom, voltando a falar, lá no seu consultório as pessoas chegam, a maioria, com esse problema da autodependência do relacionamento, é isso? Sim, é importante eu ressaltar assim, como que isso começa a ser desenvolvido. Vai uma aulinha pequena aqui, mas... Sim, fique à vontade. É importante citar esses exemplos que o pessoal de casa identifica bastante quando a gente traz os convidados. Aconteceu isso no consultório, eu recebi pacientes que era essa a história. Pode ficar à vontade. A nossa personalidade ela é desenvolvida baseada em 2 princípios básicos, que é o nosso temperamento, que é ele é herdado geneticamente, você nasce com ele, e também o nosso caráter, que é moldado através de experiências que nós vamos tendo e nós vamos formando crenças, que são um conjunto de pensamentos para como a gente lida com nós mesmos e lida com as nossas relações e com o mundo e com o futuro. Então, automaticamente, são pequenas situações ou situações traumáticas que você interpreta como disfuncional, na qual você, por exemplo, você acredita que não consegue viver sozinho, que você não é autossuficiente, que você precisa do outro. Então você começa a desenvolver essa dependência, porque o seu eu, a gente denomina self, automaticamente não foi desenvolvido de uma forma saudável.
Mas isso é relacionado à família, traumas familiares, é hereditário? Todas as situações de vida, sejam desde das relações familiares, do que você foi sendo ensinado, ou de situações que passaram com a família, tanto no ambiente escolar, ambientes sociais, experiências internas, histórias que a gente escuta, inclusive, tem um impacto sobre nós se a gente não tiver resiliência. Ou seja, todas as situações de vida. E você falou um detalhe importante, a genética, né? Os transtornos mentais, eles têm um cunho genético. Então, se você percebe que a sua família já tem um índice médio a alto de transtornos mentais, já começa a se cuidar como uma proteção, uma prevenção, para que você não venha também desenvolver adoecimentos psicológicos. Muito bem, que dica, que aula que a gente está tendo aqui no nosso programa hoje, hein? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV, você sintonizando aí na sua televisão através do canal 8.1 Digital. Estamos no Facebook, no site e também no aplicativo, para você acompanhar tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região. Mais Saúde de hoje feito para vocês. O nosso WhatsApp está na telinha para você mandar a sua pergunta. Estamos falando de sentimento, de emoções. Vamos falar com ela, que entende do assunto, tem total autoridade. Neuropsicóloga Ohana está aqui no nosso programa de hoje. Mande aí a sua perguntinha para ela. E é isso, a gente está falando, abrindo o nosso bate-papo para o lado sentimental de relacionamento. No bloco anterior a gente falou sobre narcisistas. Os narcisistas aproveitam das emoções do próximo para poder se abastecer novamente, é isso? Exato. Não necessariamente todos, mas a tendência do transtorno é essa. Só que o ambiente que o narcisista vai estar, automaticamente vai influenciar muito sobre ele. Mas vamos falar assim, praticamente todos têm essa tendência. Por quê? O narcisista, ele é egóico, ele é egoísta. O objetivo dele é que as pessoas supram as necessidades dele, que as pessoas ofereçam algo a eles. A partir do momento que eles entendem que isso não está acontecendo mais, eles descartam e já procura automaticamente outra pessoa para estar fazendo isso. E como é que a gente blinda, Ohana, sobre isso? Não deixar o nosso ex, a nossa ex, a tomar conta das nossas emoções, a comandar, né? Na verdade, esse que é o grande perigo, a comandar as nossas emoções, o que eu devo sentir, o que eu não posso sentir, o que eu tenho que sentir. Como é que faz para criar essa técnica? Você estar muito bem resolvido consigo mesmo. Gente, pode ser clichê, mas é amor próprio. É autoestima, é inteligência emocional e resiliência. São 4 pilares básicos que todo ser humano deveria buscar desenvolver justamente para não ter problemáticas dessa forma. Porque a hora que você começa a perceber que essa pessoa está tendo controle disfuncional sobre você, você está respaldado para já encerrar essa relação sem se machucar. Muito bem. Bom, aqui na nossa pauta, marcando uma palavra muito importante que a gente ouve falar, né, nos livros, nas redes sociais, que é a autocompaixão. Do que se trata isso? O que é autocompaixão? Autocompaixão é você ser sensível a você mesmo. Você aceitar que você tem processos, tanto bons, mas também ruins. Não desenvolver culpa, ou seja, desenvolver empatia por você mesmo. Você se acolher, se cuidar. Isso é autocompaixão. Muito bem. Bom, a gente está saindo de uma festa enorme que é a nossa Fenamilho, onde as emoções foram afloradas através da música, através de encontros, né? E né, a nossa preocupação é o pós-festa, como é que fica o sentimento de quem gastou demais, né? A preocupação, a saúde mental de quem passou do que devia, passou do ponto, o excesso, seja sentimental, né? Seja moral, financeiro. Como é que faz para cuidar disso? Demora um tempo? O cuidado básico é ter autocompaixão por você e não ter culpa. O que é isso? Todas as vezes que nós desenvolvemos culpa, nós não aprendemos a lidar com a situação, nós ficamos ruminando essa situação de forma mental, nos gerando ainda mais prejuízos e dificuldades. Então, autocompaixão
e você também, em vez de sentir culpa, você desenvolver aprendizado e você aprender o que não fazer mais, né, para que você não repita a perda de limites, e você também criar como que você vai desenvolver a situação dos prejuízos, né? Como que você vai lidar, ou seja, planejamento também. Muito bem. O arrependimento faz parte para a gente sair dessa? Sim. Se a gente não se arrepende, automaticamente a gente vai repetir. A gente não vai aprender com a situação. E o perdão é outra emoção à parte, um sentimento à parte também. É importante a gente perdoar mesmo quem fez o mal pra gente, quando a gente está naquela emoção, aquele sentimento de raiva, como você falou, volta a repetir, de nojo. Com certeza, o perdão é essencial para um processo de cura, para que você elabore os traumas, para que você consiga seguir em frente mesmo em meio ao que te causou mal-estar, ao que te gerou um sofrimento, uma dor, né? Mas o que é mais importante? Você tem que focar que o perdão não é principalmente para o outro. O perdão é um bem, é um movimento interno que você está fazendo principalmente para si. As pessoas acham, eu escuto muito assim no consultório, mas se eu perdoar, eu tô passando por cima do que ele fez comigo. Eu tenho coração bobo, coração bom demais. Na verdade, não é isso. O perdão é um movimento interno, cujo objetivo é você se libertar de todos esses sentimentos ruins, de toda essa prisão que você fica ruminando sobre as situações que te magoou. Ô, Rani, e essa prisão, esse sentimento que a gente fica dentro da gente, acho que muita gente já passou por isso, né? Parece que a gente fica engasgado, no linguajar popular. Isso causa malefícios para a nossa saúde? Com certeza. Tudo que não é elaborado internamente, ou seja, uma situação que é bem resolvida psicologicamente, emocionalmente falando, até mesmo fisicamente, você vai ter prejuízos cada vez maiores. É importante ressaltar que não vai passar se você não cuidar. As pessoas acham, o tempo cura tudo. O tempo é um dos fundamentos essenciais, mas o tempo não cura tudo. O que cura tudo é como você vai interpretar e como você vai se comportar diante dos traumas e das emoções que você tem. Muito bem. Para ter uma saúde mental equilibrada, tem um segredo? Que se a gente está aqui no programa falando que é importante a gente, né, ter uma emoção, sentir, né, as coisas ruins também que acontecem, é importante para o nosso crescimento, como a especialista aqui falou, as coisas boas também. Como é que a gente consegue lidar com esse equilíbrio? Tem alguma técnica? Sim, sempre, como eu falei, inteligência emocional. Só que eu vou explicar isso um pouquinho melhor. O que é isso? Nós temos a inteligência intelectual, que é o nosso desenvolvimento do nosso QI. Nós temos também a inteligência emocional. O que é isso? É você desenvolver autoconhecimento, saber quem você é, quais as emoções que você está tendo, trazendo isso para a sua consciência, ou seja, também ter consciência emocional. Desenvolver também empatia. Um conceito muito distorcido também é empatia. Empatia não é... Eu ia te perguntar isso, que a gente ouve tanto falar de empatia, né? Parece que está na moda essa palavra empatia. O que é de fato a empatia? Empatia não é eu me colocar no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu não estou enxergando o outro como ele é. Eu vou pegar as minhas crenças, a minha interpretação e colocar sobre o outro. Vai piorar a situação. Empatia é você tentar ser neutro e analisar o outro dentro das circunstâncias desse outro. Ou seja, quem ele é, quais experiências de vida que ele tem. Porque isso vai te mostrar uma justificativa e vai ampliar a sua visão para que você entenda como um todo e consiga se interpretar e se comportar de uma forma mais assertiva. Então, além da compaixão também, é você buscar ter relacionamentos saudáveis. Então, esses são os 4 pilares para desenvolver a inteligência emocional. E quando a gente fala de relacionamento, é no nosso dia a dia. Familiar, afetivo, né? Todos os tipos de relações. Principalmente, aliás, todas, né? Igual você falou. Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta. Como podemos desenvolver habilidades emocionais na infância? Pergunta muito interessante, né? A infância é um marcador principal para o nosso desenvolvimento. Então, se os pais, né, os cuidadores, proporcionam uma infância satisfatória, uma infância saudável para essa criança, automaticamente ela vai desenvolvendo habilidades saudáveis. Só que isso precisa ser ensinado.
E como é que ensina? Como é que a gente ensina nossas crianças, os mais novos, a ter essa habilidade e não levar tanto trauma, transtornos para a vida adulta, para a vida posterior? Gerações antepassadas tinham uma forma de educar muito rígida. E isso pode ter sido transferido até mesmo para as gerações, para a sua geração, para a minha. Só que o que eu começo a perceber? Os pais estão fazendo o oposto. Estão sendo permissivos demais, estão fornecendo tudo a esses filhos como uma forma de reparar a criação que eles tiveram anteriormente. É aquele ditado, o que não fez para mim eu vou fazer pelos meus filhos, né? E às vezes isso é o grande erro. Para você que o seu filho tenha habilidade emocional, um princípio básico, ensine ele a pescar e não dá o peixe para ele. Segundo, o que essa expressão diz? Ensine o seu filho a desenvolver habilidades. E não você dar tudo a ele. Porque se você dá, ele não vai precisar desenvolver. E quando ele começa a entrar na adolescência e na vida adulta, ele vai ter prejuízos ainda maiores. Outra questão. Alguns pais tendem a falar o seguinte: engole o choro. Para de ter emoção. Engole, porque isso é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Isso é um mito muito disfuncional, porque você ensina o adulto, a criança, a não sinalizar, não verbalizar o que ele está sentindo, até mesmo para que ele venha ter um acolhimento saudável e desenvolver essas habilidades para lidar com as emoções. É o contrário, acolha, fala para o filho: filho, eu compreendo a sua dor, eu compreendo por que você está chateado, e automaticamente você escuta e também vai dar conselhos para que ele resolva essa situação. Comunicação saudável, né? Acima de tudo. Hanna, você disse que queria falar algo, mostrar algo, apresentar algo aí, onde você atende, o seu arroba, fica à vontade, tem alguma novidade no ar? Tem uma grande novidade, já vou dar spoiler, né, meu objetivo? Fica à vontade, vamos lá, vamos vender o peixe, agora eu vou te dar a varinha para você pescar. Eu estou abrindo uma nova clínica, espaço multiprofissional da área da saúde, com profissionais da área da saúde, inclusive. Para os interessados, eu estou montando essa equipe. Entre em contato comigo que eu vou passar meu telefone. Também eu sou especialista em neuropsicologia pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia, que é a IBNeuro. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Unipam. E automaticamente o meu objetivo sempre, psicóloga clínica, palestrante, eu também faço orientação à paz. E eu quero convidar a você que está nos ouvindo a entrar em contato comigo. Para qualquer dúvida que você tiver, pode ficar à vontade que eu esclareço, tá bom? Tenho certeza disso. Pode mandar aí o arroba, endereço, fica à vontade. Meu telefone é 349-9233-8395 e o e-mail ohanabraga@outlook.com. Sim, Hanna Braga. Hanna Braga, é mais fácil hoje, tudo no arroba fica mais fácil. Hanna Braga, vou repetir aqui então o seu contato, é o 34992338395. Doutor Hanna, muito obrigado pela sua contribuição, por uma qualidade de vida melhor aqui ao povo que acompanha o nosso programa. Eu que agradeço, David, e agradeço a todos, né, como eu disse, que estão nos assistindo. É um prazer imenso sempre estar aqui. É um programa de muita leveza, com muita gratificação. Então, eu espero que vocês sempre continuem nos escutando, porque é muito conhecimento bacana que tem aqui. E gratuito, né? Gratuito, como a gente fala aqui, a consulta é grátis. Esse seu novo empreendimento, seu novo sonho, é a partir de quando? Já tem data prevista? Eu já estou montando o espaço. Eu ainda não tenho a data de lançamento, mas acredito que seja em breve, daqui mais ou menos. Então, você volta aqui para trazer as novidades. O espaço chama Ambra. Ambra. Isso. Muito bem, então. Será convidado para a inauguração. Vamos lá tomar aquele cafezinho, bater um papo lá. Você não sai daí não, eu volto já já. O Mais Saúde está de volta daqui a pouquinho aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV através do canal 8.1 Digital. Participe com a gente e agora a gente muda um pouquinho o viés da nossa conversa, mas como sempre levando informação, qualidade de vida para você aí do outro lado. Participe com a gente, o nosso convidado está aqui de volta no Mais Saúde, meu amigo, torcedor do Mamoré, o Dr. Thales Caixeta, neurologista. Prazer revê-lo, meu amigo. É um prazer, David, prazer, telespectadores.
Estamos à disposição. Bom, e hoje o fato importante, uma data importante, o 30 de maio é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla. Doutor, um dia importante reservado para essa causa, né? Teve um dia importantíssimo, né? A esclerose múltipla é um problema realmente importante de saúde pública, onde a gente tem um comprometimento grave das funções neurológicas de pacientes que são jovens, às vezes em plena fase produtiva, né? E esclarecer a população é sempre positivo, porque quanto mais precoce você der o diagnóstico e você iniciar o tratamento, menor são o potencial de sequelas que a pessoa vai ter ao longo da vida dela. Muito bem, esse é o nosso papel, o papel da NTV, de uma imprensa séria, para levar essa informação para vocês. Para quem já ouviu falar, né, e sabe um pouquinho sobre do que se trata, o que é a esclerose? David, esclerose múltipla é uma doença inflamatória, né, primária do sistema nervoso central. Na prática, o que acontece? É uma doença autoimune, então a própria pessoa, a própria imunidade da pessoa, né, começa a atacar determinados locais do cérebro dela. Então existe uma subpopulação de linfócitos T, que é uma célula de defesa do nosso organismo, que ela começa a produzir anticorpos. E esses anticorpos vão atacar o quê? A bainha de mielina. Bainha de mielina, o que é? É a capinha dos nossos axônios. Axônio é o prolongamento de um neurônio que se liga a outro neurônio. A bainha de mielina, o que é? A capa, é o revestimento, o que ajuda a ter a passagem dos impulsos elétricos. Então, é uma produção elevada de anticorpos que atacam a bainha de mielina em determinados locais do sistema nervoso central, que vão produzir déficits neurológicos variados, né? Daí a importância, às vezes, das pessoas começarem a se ligar em determinados tipos de sintomas. Então, vou te dar um exemplo. Sim, fica à vontade. Pessoa jovem, David, de repente começa a perder a visão. Então, a vista está começando a ficar embaçada, eu já não estou enxergando. Tem que procurar, porque existem formas, por exemplo, da esclerose múltipla que afetam o quê? O nervo óptico, que causam neurites ópticas. Você tem baixa visual aguda, né, rápida, progressiva em indivíduos jovens. Outros sintomas também, o surgimento de déficits motores. Então, o indivíduo, por exemplo, perde a força, às vezes, do braço, da mão, da perna. Alterações de sensibilidade que são pronunciadas. Então a pessoa às vezes não se liga muito, mas acha que, por exemplo, a perna ficou mais fraca, depois de alguns dias aquela força depois recupera, depois há uma alteração de sensibilidade, por exemplo, de um lado inteiro do corpo, essa pessoa não liga às vezes que esse tipo de sintoma pode estar relacionado a uma doença primária do sistema nervoso central, a doença inflamatória do sistema nervoso central. E isso, a esclerose, ela atinge em que fase da idade? Tem a partir de que idade? David, assim, a esclerose múltipla pode acometer indivíduos em várias faixas etárias, tá? Isso é descrito na literatura, mas há uma predominância em indivíduos jovens, principalmente mulheres, né? Você tem uma proporção de até 3 indivíduos para 1, né, para o gênero feminino em relação ao masculino. Então você tem indivíduos na faixa dos 20, 30 anos de idade, em plena fase de estudo, iniciando o trabalho, né, que começam a ter esse tipo de comprometimento, né? É importante salientar, né? Há um predomínio no gênero feminino, né, nessa faixa etária, mas não é exclusivo. Homens também têm o comprometimento, né? Inclusive, tem que ser feito diagnósticos diferenciais com outras condições também inflamatórias do sistema nervoso central também, que compromete essa faixa etária. Muito bem. Na nossa pauta tem um número aqui que estima-se que 40 mil pessoas vivem com a doença no país. São cerca de 15 casos para cada 100 mil habitantes, é isso? É um número que é elevado, né? Se a gente for levar em consideração que Patos tem por volta aí de 150 mil habitantes, né? A gente vai ter aí o quê? Mais de 30 casos aí, às vezes, aproximadamente por ano. 20 a 30 casos. A importância de uma data como essa é esclarecer, chamar a atenção de um problema, que esse problema existe, né? Diagnóstico, né? É importante até a gente salientar. Então, eu estou com alteração visual, alteração de força, alteração de sensibilidade. Como é que eu faço?
tem que procurar um profissional da área neurológica. Esse profissional vai fazer um exame neurológico. O exame neurológico, David, ele tem achados que são objetivos, né? A coisa que é interessante, não é? Porque a gente fica pensando às vezes que é invenção da cabeça da pessoa, que a pessoa tem fraqueza. É uma doença que sofre muito preconceito, sabe? As pessoas às vezes não são levadas muito a sério. Quem tem esclerose múltipla às vezes passa por uma fase que ninguém meio que acredita. As famílias às vezes não acreditam na pessoa. Entendeu? Então a pessoa passa por um exame neurológico, esse exame neurológico mostra alterações que são objetivas, né? E existe todo o quê? Um processo de diagnóstico por imagem que essas pessoas têm que ser no primeiro exame já não é diagnosticado, não? Não, David. É uma coisa que é interessante. O que acontece? Existem formas de esclerose múltipla, por exemplo, que evoluem com surto-remissão. O que é surto-remissão? A pessoa tem uma crise, depois ela some. Você está entendendo? Às vezes, por exemplo, esse tipo de forma de esclerose múltipla você consegue pegar bem nos exames de imagem. Então, por exemplo, se a pessoa tem um comprometimento da força muscular, né, de um lado do corpo, ela é submetida à avaliação por ressonância do neuroeixo. O neuroeixo é o que é? O cérebro, a medula, e você investiga lesões que são compatíveis, né, com desmielinização. Né? Desmielinização é a lesão clássica, né? Esse tipo de forma de esclerose múltipla, ele é um diagnóstico que é mais fácil. Mas existem formas, por exemplo, que são primariamente progressivas, que são casos, às vezes, assim, que o diagnóstico é extremamente difícil e que precisa ter uma certa expertise na área para poder ter uma suspeita. Então, já a pergunta direto, cura não existe? Não existe cura, David. Mas tem um tratamento. Mas a esclerose múltipla, ela tem um tratamento. Então, a medicina ela evoluiu muito, né, na última década. Então, existe hoje os imunobiológicos e os anticorpos monoclonais, né? Traduzindo isso para a população, né, a gente conseguiu descobrir, através de engenharia reversa, fármacos, né, que simulam o quê? Anticorpos que conseguem ligar aos anticorpos que causam doença. Então, se você tem uma doença que é causada por agressão, autoimunidade, excesso de anticorpos que lesam a mielina, você destrói os anticorpos que lesam a mielina. Ou você consegue modular, né, o sistema de defesa do organismo a produzir menos anticorpos. Né? Então, por exemplo, existe o uso do interferon. O interferon é uma das substâncias que são utilizadas para poder fazer essa modulação. Então, já não fala de cura, a gente fala de controle da condição. Eu acho que as pessoas podem ter um controle, né, e ter uma qualidade de vida muito boa. Muito bem. Quais são os principais avanços, né, pegando o viés da sua explicação, recentes na pesquisa sobre esclerose múltipla, doutor? David, exatamente isso. Então, o que acontece? Hoje você consegue, através da engenharia genética, fazer um sequenciamento de genes. Esses genes, eles são sequenciados. Então você pega pessoas com esclerose múltipla, descobre esses genes que são alterados. Esses genes codificam determinadas proteínas que às vezes estão anormais, que sinalizam às vezes uma produção elevada de anticorpos. Então a pesquisa justamente o quê? Na formulação de medicamentos que conseguem reverter os efeitos deletérios. Não apenas agir no processo inflamatório, mas evitar que o processo inicial da autoimunidade possa acontecer. Então, a esclerose múltipla ela é uma das doenças que são mais pesquisadas hoje no mundo, juntamente com a doença de Alzheimer, e tem muito mesmo a oferecer na próxima década do ponto de vista de pesquisas com genética, anticorpos monoclonais e novos fármacos. Isso é a tecnologia, né, a favor da ciência da saúde. Sim, David, que né? É muito importante. É igual... vamos entrar numa pequena polêmica, sim, né? Claro. Então você tem, por exemplo, a vacina do Covid. Né? Então a vacina do Covid ela foi feita em prazo recorde. Mas não é que foi feita em prazo recorde à toa, né? O primeiro sequenciamento do genoma humano, pra você ter ideia, ele demorou 20 anos. O primeiro genoma humano que foi... hoje você consegue sequenciar genomas em dias. Então o que consegue? Vários centros conseguem sequenciar, entendeu? Determinados genes, conseguem, através de computação, né, juntar soluções, né, que levam à produção, né, de vacinas em tempo mais rápido, de fármacos em tempo mais rápido. Então, a tecnologia realmente ajudando a humanidade.
O lado bom, né? Esse é o lado bom, ainda bem, né? Doutor, fica aí que a gente vai para mais um bloco. Vamos só girar rapidinho para o nosso pequeno intervalo. Você aí de casa, não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta aqui na tela da NTV com o programa Mais Saúde, onde você participa com a gente, mandando aí o seu WhatsApp. E hoje, dia 30, a gente fala sobre a importância do Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla, recebendo aqui com autoridade no assunto o neurologista Thales Caixeta. Doutor, mais uma perguntinha aqui da nossa pauta: qual a importância do diagnóstico precoce para melhorar as condições de tratamento? Isso é essencial, David. Imagina uma doença que você não faz o diagnóstico e que lesa de forma progressiva estruturas que às vezes que não conseguem ser tratadas, né? Você não, então, sistema nervoso, você lesa, você não tem recuperação. Então, se você deixa uma doença dessa sem tratamento, o paciente vai ter comprometimento, né, motor, entendeu? Importante, comprometimento da sensibilidade importante, comprometimento da visão de forma importante, e isso às vezes não consegue voltar. Você tem a formação de cicatrizes realmente dentro do sistema nervoso central. Você fazer um diagnóstico precoce, você vai ter a oportunidade de ter menos lesões, você ter a oportunidade de proporcionar a esses indivíduos uma reabilitação melhor, você pode proporcionar a esses indivíduos uma qualidade de vida melhor, né, sendo portadores da esclerose múltipla. Não tem cura, mas você tem um tratamento que é bastante eficaz, principalmente nas fases iniciais, e um tratamento que inclusive é fornecido de forma gratuita pelo governo federal. Vamos falar sobre isso, a gente está conversando sobre isso aqui em off nos bastidores, o que é muito importante, porque acredito eu que é um tratamento com um valor elevado, né, doutor? Sim, David. Quando a gente está falando de tecnologia, infelizmente, tecnologia tem custo, né? Então, a produção desses fármacos, ela tem um custo elevado, não só em termos de produção em si do medicamento, mas da pesquisa, né? Pesquisa sai cara. Então, esses fármacos têm um preço elevado. Praticamente nunca, né, a pessoa que é portadora de esclerose múltipla consegue comprar esses fármacos né, na rede privada, né, e o governo federal, através do governo do estado, Secretaria, né, Estadual de Saúde, consegue, né, fornecer esses fármacos para esses pacientes. Esses pacientes, eles passam por todo um processo de triagem, tem que ter um diagnóstico, entendeu, de esclerose múltipla fechado, de alta suspeição, porque tem alguns indivíduos que, inclusive, você não consegue fechar 100%, você suspeita de forma elevada. Esses indivíduos podem iniciar, por exemplo, o tratamento hoje em dia, né? E esses pacientes, através desse processo de triagem, conseguem sim receber esse medicamento e serem tratados de forma adequada, né, pelo Estado. A gente recebe alguns casos aqui nos nossos telejornais, qual a gente faz matéria sobre as pessoas que procuram, né, o poder público, o Ministério Público, porque não conseguem o medicamento, né? Então é importante ter esse laudo, ter essa perícia com um bom profissional. David, a questão toda, né, parte de um princípio de acessibilidade. Né? Na maior parte das vezes, a pessoa às vezes tem dificuldade de ter acesso a um profissional que tem capacidade, dificuldade de ter acesso aos exames de imagem, de ter acesso ao diagnóstico, de ter acesso, entendeu, à terapêutica. Né? Todas as deficiências que encontramos no serviço público, elas podem ser às vezes facilmente resolvidas através de organização. Então a gente tem, por exemplo, determinados órgãos, né, que são gestores, né, e esses órgãos gestores lidam com essas doenças que são de alto custo. Né? Esses órgãos, eles precisam, né, dentro da organização deles, né, enxergar esses pacientes de forma mais clara, né, para esses pacientes poderem ser tratados de forma mais rápida. Dentro das doenças neurológicas, agora eu falo dentro da minha área, né? Sim, graças a Deus, a gente vive num meio, né, dentro da nossa cidade, esses pacientes conseguem ter acesso a esses medicamentos.
né? Então, a gente, em termos de sociedade, aqui a gente é privilegiado, porque graças a Deus a gente consegue proporcionar um tratamento, por exemplo, adequado para os pacientes que precisam de fármacos, né? Não apenas só de esclerose múltipla, mas, por exemplo, de doença de Parkinson, do Alzheimer. Essas pessoas conseguem ter acesso a essas medicações. Muito bem, então é um dia importante e ter um dia reservado, é bom a gente comentar sobre saúde todos os dias, né, doutor? Mas ter um dia específico para falar desse tema é muito importante no que se refere à data de hoje, dia 30. Ter essa bandeira é importante, um dia só para isso. Sim, David. Lembrar todas aquelas pessoas, né, que têm o diagnóstico de esclerose múltipla, né, que essas pessoas tem hoje acesso à informação, tem acesso a grupos de internet, tem acesso a associações que dão apoio, né? Isso é algo que é extremamente importante para o esclarecimento, né, de vários pontos que são relacionados a essas patologias. E a data de hoje chama a atenção, né, das famílias, né, da nossa região, as famílias patenses. Se você tem algum familiar realmente que tem esses sintomas, às vezes esses sintomas não são muito bem explicados, né? Valoriza, leve essas pessoas, né, à unidade básica de saúde. Tem uma avaliação de um colega clínico generalista. O colega clínico generalista, ele tem a capacidade de reconhecer às vezes e encaminhar, né, para um médico que é especialista da área poder fazer um diagnóstico de forma adequada. Muito bem, mais uma vez eu reforço aqui a importância da imprensa séria para abordar esse tema na data de hoje e levar a informação em forma de qualidade de vida para você que acompanha a nossa programação aí do outro lado. Bom, doutor, os possíveis impactos emocionais e psicológicos da esclerose múltipla nos pacientes. Desde às vezes é devastador, né? Você imagina uma pessoa jovem, né, na época que está começando a trabalhar, constituir família, ter uma doença que ela é grave, que é debilitante, que é crônica, que é incurável, né? Então essas pessoas têm um impacto psicológico importante. Frequentemente temos comorbidade com depressão, comorbidade com ansiedade. Existem algumas pessoas, por exemplo, que são extremamente ansiosas, têm um perfil, né, de personalidade ansiosa. É uma coisa que eu friso bastante em consultório. Olha, se você tem um diagnóstico de uma doença como a esclerose múltipla, procura levar a vida de forma mais tranquila, né, de forma mais pacífica, sem exagero, dormir bem, né? Aqueles que têm uma doença nos estágios iniciais que não tem nenhum tipo de restrição, né? Praticar uma atividade física, de preferência ao ar livre, né? E aqueles indivíduos que têm um comprometimento já um pouco maior, inclusive da questão psiquiátrica, né? Procurar também um tratamento de forma eficaz, né? Diminui muito, por exemplo, as taxas de suicídio que são elevadas nesse tipo de pacientes. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que no exterior não é a nossa realidade, mas em alguns países da Europa, por exemplo, a pessoa inclusive pode escolher tirar a própria vida, fazer eutanásia, né? Então, por exemplo, chega a fase avançadíssima da doença que as pessoas têm essa escolha fora, né, do país. Não é nossa realidade. Nossa realidade aqui é acolher, dar apoio, dar uma mensagem de esperança, né, para essas pessoas. E o acesso ao tratamento, né, tanto neurológico quanto psiquiátrico, é fundamental. Muito bem. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Cada vez mais, é o que a gente acabou de falar aqui. É o segredo, e por isso que a gente está aqui, né, nessa luta, a NTV sempre apoiando essas causas, né? A esclerose múltipla, ela não pode ser negligenciada. Muito bem. Né? Então, valorize. Se você tem um familiar com essas queixas, você não entende muito bem o que está acontecendo, leve esse familiar ao médico, que ele pode ter, às vezes, uma avaliação mais adequada. Muito bem, vamos lá para a mensagem. Boa noite, David Bala, Beth e o Tiaguinho ligadinhos em você. Um abraço para você, um abraço para o Dr. Thales Caixeta, o doutor anjo do Tiaguinho, desde sempre, diz a ele, a nossa gratidão. É esse aonde no Alquipag, né? Obrigado, dona Beth, um abraço para a senhora, para o Tiaguinho também. História maravilhosa de superação também, né, dessa família. Um grande abraço a vocês. Bom, e falando do diagnóstico, se hoje o paciente chega lá no seu consultório, doutor, quanto tempo para ter o diagnóstico exato? Bem, vamos lá. Esse paciente chega com uma suspeita de uma doença inflamatória do sistema nervoso. Esse paciente ele tem que ser submetido a avaliações por imagem, né? Então você tem ressonâncias nucleares magnéticas. Esse paciente tem que ser submetido a uma análise do líquor, que é um exame extremamente importante. O que é o líquor? É o líquido que banha o sistema nervoso central.
Então, as pessoas são submetidas a uma punção lombar, né? É introduzida uma agulha finíssima, comprida, mas finíssima, né? No canal raquidiano. É colhido esse material. Tá? E esse material é levado para análise laboratorial, onde você faz a pesquisa desses anticorpos, né? Então a gente tem o que a gente chama de bandas oligoclonais, né? É uma faixa específica de anticorpos que geralmente não estão presentes dentro do sistema nervoso central quando a pessoa está no estado normal, apenas em doenças inflamatórias. E existem exames também que são neurofisiológicos. O diagnóstico de esclerose múltipla, ele não é um diagnóstico que é extremamente rápido, mas ele é um diagnóstico assim, que deve ser bem feito. Não é um diagnóstico que é corrido. Então, você pegar e fazer esses exames, às vezes você vai ter uma demora aí de 15 dias, 30 dias, mas o importante, David, é o que é? Fazer bem feitos os exames, porque é um diagnóstico, né? Digamos, importante, isso leva ao impacto, a uma mudança, né? Das relações, né? da pessoa com ela mesma, das relações da pessoa com seus entes familiares, às vezes tem impactos, por exemplo, em determinados tipos de trabalho. Então, o diagnóstico ele deve ser feito de forma meticulosa, criteriosa, nada corrido, mas bem feito. Muito bem. Doutor, é só por fato de curiosidade. Por exemplo, aí eu fiz esse diagnóstico, passei por todos esses quesitos, avaliação, e não deu, né, o positivo, o negativo. Depois de quanto tempo eu devo fazer, eu posso fazer? Ou só é o negócio. Ou só um diagnóstico é para sempre? Você foi em cima. Porque o que acontece? Para o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente tem o que a gente chama de disseminação espacial e disseminação temporal. Vou traduzir isso em outras palavras. Sim, fica à vontade. Você tem, por exemplo, uma determinada lesão inflamatória dentro do seu sistema nervoso central documentada, por exemplo, por um exame de imagem. Mas os outros exames, David, não dão positivos para esclerose múltipla. Né? O que você tem que fazer? Depois de algum tempo, repete os exames de imagem, repete os exames laboratoriais, porque você consegue, depois de algum tempo, entendeu? Às vezes fechar como uma forma de esclerose múltipla ou mesmo excluir. A gente tem que lembrar, né, que existem várias outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central. Eu vou citar o nome, não parece até feio aqui, que é a encefalomielite aguda disseminada. A encefalomielite aguda disseminada é um dos diagnósticos diferenciais, por exemplo, da esclerose múltipla. É o que é? A pessoa... vou entrar numa área polêmica de novo. A pessoa toma uma vacina, você está entendendo? E tem um quadro febril, convulsão, você está entendendo? Vai parar no hospital com déficit neurológico, faz o exame, tem lá uma lesão na ressonância. Isso é indiferenciável, por exemplo, às vezes da esclerose múltipla, se você pegar a imagem e ver. Entendeu? Então, o diagnóstico ele envolve questões do contexto onde aconteceu a lesão, envolve questões relacionadas ao tempo, né, do surgimento de lesões e a disseminação dessas lesões, por exemplo, em exames de imagem ou em exames eletrofisiológicos. Muito bem. Bom, vamos lá. Um abraço ao Dr. Thales. Fui sua paciente quando tive crise de labirintite. Agora estou precisando voltar ao seu consultório com o diagnóstico de doença de Parkinson. A Lila de Carmo do Paranaíba. Um abraço ao povo carmense, especial você, Lila. Obrigado pela audiência. Mandando um abraço. Um abraço, dona Lila, estamos à disposição. E o nosso abraço a você, Dr. Thales Caixeta. Muito obrigado pela contribuição cheio de informações e volte mais vezes aqui no programa. Estamos às ordens, David. Se precisar, a gente está aqui para ajudar no esclarecimento. Muito bem, é o Mais Saúde que fica por aqui desta semana. A gente volta na próxima semana com mais informações, mais informação e qualidade de vida para você aí do outro lado. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo.